neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metuselá 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Era como ovelha desgarrada, mas ele me buscou. Era como um poço de água turva, mas ele me limpou. Era de tal modo a minha vida, como um céu sem estrelas, uma noite sem manhã. Era um trapo de imundícia, e então Jesus me amou. Minha vida, pobre vida, recebeu uma luz. Minha vida, triste vida, conheceu a Jesus. Hoje as coisas velhas já passaram, tudo em mim foi transformado, o amanhã já resplandece. Sou uma lâmpada que brilha, e em minha vida está Jesus. Era um barco sem destino, Mas ele me guiou. era um lago de água suja, Mas Jesus me amou. Eram tantas coisas esquecidas, já não ria, não cantava, e eu não tinha alegria. Hoje, novamente é primavera, a vida eterna já começou. Mas ele me guiou. Mas Jesus me amou. Hoje as coisas velhas já passaram, tudo em mim foi transformado, o amanhã já resplandece. Sou uma lâmpada que brilha, e em minha vida está
Jesus. Assim foi meu encontro com Jesus. E você, já se encontrou com Ele? Então cante comigo. Em obediência a Deus, se você nunca tem sido batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, então faça-o e veja como o poder vivificador te levantará. Nós queremos falar baseados na mensagem ao nascer do sol, nesta programação de hoje, a respeito de Enoque. Enoque, a sua maneira pela qual ele foi trasladado está registrada em Gênesis capítulo 5, versículo 22 e verso 24. A maneira, bem entendido, a maneira. No verso 22 está escrito: e andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus antes de gerar filhos. Andou Enoque com Deus depois que gerou filhos. Isto quer dizer que, em todas as etapas de sua vida, Enoque andou com Deus. No verso 24 nós temos: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Um verdadeiro astronauta, não é? Desapareceu. Saiu fora da órbita. Foi embora. Por quê? Ele é um tipo da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você vê dizendo aí, ou cantando, o mercado fechou e outras coisas, não tem nada a ver aquilo com arrebatamento. Isso é uma coisa completamente anti-escriturística. E vocês compram essas coisas e etc., não é? Mas não tem nada a ver com a Bíblia. Enoque é um tipo da noiva. E quando Enoque foi tirado, ninguém mais o viu, e o mundo continuou da mesma forma. O comércio continuará aberto, as mulheres continuarão para cima e para baixo como estão, os homens também, e os pregadores contando bênçãos de cura e outras coisas, e pregando mesmo até o rapto, o arrebatamento, quando o arrebatamento já se deu. Porque será como um rapto. 2 estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. Agora, pense você, quantas pessoas desaparecem no mundo por dia? E o mundo continua da mesma forma. E nesta época em que estamos vivendo, é a era do arrebatamento. É a era em que um povo deixará a terra. Mas não pense você naquele retrato de túmulos abrindo e carros virando de roda para cima e avião ficando sozinho no ar, porque o piloto foi arrebatado. Isso eles dão valor. Isso eles compram fotografias, etc. Mas não tem nada a ver com as Escrituras, com o real acontecimento da coisa. Não. Aqui está.
E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metuselá 187 anos e gerou a Lameque. Isso quer dizer que a coisa continuou depois que Enoque foi arrebatado. Assim também a coisa continuará depois que a noiva de Jesus Cristo for arrebatada. É certo que não será por muito tempo, porque quando ele tirar a sua noiva, então dar-se-á o cumprimento da metade, a última metade da última semana das 70 semanas de Daniel. A última semana foi cortada com sacrifício. 3 anos e meio restam para os judeus, para o cumprimento das 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel não tem nada a ver com os gentios. É simplesmente para o povo de Daniel. E o povo de Daniel é judeu. Mas Deus abriu um parêntese, cortou a última semana no meio, com sacrifício, e dentro desses 2 parênteses, ele tem 7 períodos da igreja, tratando com gentios, levantando uma noiva gentílica, como José casou com uma gentílica, e a recolheu no palácio para tratar com seus irmãos. Assim também Jesus Cristo fará o mesmo, porque José é um tipo da noiva. Então você notou que Enoque é o tipo verdadeiro da noiva. Será arrebatado antes de Noé. Noé é o tipo do salvo pela grande tribulação que virá sobre a terra. Sim, Enoque já tinha vindo antes e subido antes do dilúvio, antes da grande tribulação, antes do primeiro batismo cair sobre a terra, que era água. Agora nós temos o último batismo, que é o fogo, e antes desse batismo do fogo, Deus tirará sua noiva. O Senhor Jesus Cristo levantará sua noiva pelo poder vivificador do Espírito Santo. Mas há de se notar, com bastante atenção, que antes de Enoque ser tomado, ele andava com Deus. Gerou filhos andando com Deus. Comeu, trabalhou, andando com Deus. Foi um profeta, disse São Judas. Profetizou, andando com Deus. E logo, foi tomado. E aí continuou a geração. Depois disso veio a corrupção geral do gênero humano, a ponto de Deus não suportar mais e derramar o juízo sobre a terra. Isso está muito claro. O Velho Testamento é simplesmente uma sombra do Novo. E você olhando para estas coisas, você pode ver perfeitamente o que está acontecendo, o que vai acontecer. Quando nós falamos das eras passadas, nós associamos a história às Escrituras e podemos ver o cumprimento das Escrituras através da história. Mas agora não. Agora nós estamos vendo o cumprimento das Escrituras com os nossos próprios olhos. O que está acontecendo com a humanidade, com as mulheres, com quem as mulheres estão andando, as chamadas cristãs. Os chamados cristãos estão andando. É uma coisa presente. Não precisamos da história para vermos o estado da era de hoje. Para ver o estado da era passada, nós precisamos da história. Mas para vermos o estado da era presente, não necessitamos da história. Basta olharmos no relógio, nós saberemos as horas. Olhamos no calendário, sabemos o mês, a semana, o dia. Basta olharmos o que está acontecendo, a abominação e a assolação no lugar em que não deve estar. O estado da mulher, o estado das igrejas, o estado político do mundo. E então nós veremos que está tudo se cumprindo como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e de Gomorra. Assim também seria na vinda do Filho do Homem. Enoque
Foi um homem chamado por Deus. Naturalmente, nenhum homem poderia andar com Deus sem que primeiro fosse chamado. Este homem havia caminhado em toda a palavra de Deus por quase 300 anos. Não apenas um crente de 30 anos, numa tradição. Não apenas um crente de 3 dias, muito emocionado. Não apenas um crente dando uns pequenos testemunhos ali e amanhã no velho moinho do desânimo, da incredulidade, um crente se modernizando, como que se Deus se modernizasse. Não. 300 anos sendo o mesmo, andando em toda a palavra de Deus. Ele tinha esse testemunho de que havia andado com Deus. A sua vida falava bem alto: eu não tenho falhado em sua palavra nenhuma só vez. Ele chegou a ser tão cheio do poder vivificador que quando desceu a dinâmica sobre sua mecânica, não teve nem sequer que morrer, mas foi levantado pelo poder vivificador à casa preparada por Deus para ele. E que tal quando nós levamos uma vida sempre de acertos? Todos os dias no lar. Agora ela melhorou. Agora minha esposa melhorou. Agora meu marido está bom. Daí uns dias, piorou novamente. Voltou à velha natureza. Hoje vai ali e confessa. Agora tivemos um avivamento. Alguém visitou a nossa igreja e eu fui muito abençoado. Eu fui abençoado. E fica naquela bênção por algum tempo. Mas Enoque, diz o profeta de Deus, podia dizer, a sua vida afirmava: eu não tenho falhado em sua palavra nenhuma só vez. Esta é a noiva. Ele chegou a ser tão cheio do poder vivificador que quando desceu a dinâmica sobre sua mecânica, estamos implicados com a mecânica? Diz, mecânica nós já temos demais. Demais? Quando se tiver essa mecânica como Enoque teve, então virá a dinâmica. Ele não teve nem que morrer para ser levantado. Começou a caminhar e como Filipe foi tão cheio do poder vivificador que em vez de ir ali a Gaza e logo subir ao outro lugar, aonde o encontrassem por ali na costa, em vez de viajar dessa maneira, ele disse: eu já sou muito velho e tenho muito poder vivificador. Penso que será melhor ir caminhando e sair deste mundo. Esse é o mesmo poder vivificador que temos agora mesmo, diz o profeta. Esse é o mesmo poder vivificador que temos agora mesmo, porque ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele vivificará vossos corpos mortais, disse São Paulo. É o poder vivificador. Enoque tinha um testemunho perfeito. Enoque tinha um testemunho do próprio Deus na sua vida. Ele não tinha um testemunho da imposição de mãos de um terceiro. Ele não tinha o testemunho de um terceiro, de uma grande bênção recebida de um terceiro, o que é muito bom, o que devemos ter. Mas, notem, estamos falando de álgebra. Mas quem não entende do abecedário poderia entender da álgebra de Deus? Sim, Enoque tinha um testemunho perfeito. Isto quer dizer, é um testemunho daquilo que aniquila o que é em parte, daquilo que necessita de impor as mãos, diz o profeta de Deus. Ele disse, o judeu pedia, vem, põe as tuas mãos e minha filha será curada. Isso é escriturístico. Mas a noiva está proposta a alguma coisa a mais. É o próprio testemunho perfeito dentro dela. É a promessa em seu coração
enquanto ela sofre críticas e afrontas. Enoque tinha um testemunho perfeito, não de um terceiro na sua vida, mas do próprio Deus em si. Era Deus em Enoque. Tudo que Deus me tem dito que faça, o tenho feito, diz a vida de Enoque. Tudo que eu tenho visto e que ele me disse que fizesse, o tenho feito. O que me impede subir quando chego à minha idade de cansaço, em que não posso mais caminhar nessa terra? O que me impede subir? Tenho que ir ali acertar, tenho que ir ali receber uma bênção, tenho que ir ali receber outra bênção. O testemunho perfeito estava em Enoque. Ele chegou a estar cheio da mecânica, que quando desceu o poder vivificador nessa mecânica, simplesmente ele se levantou e caminhou fora deste mundo ao céu. Lembremos-nos como Filipe se deu com outro país, depois de obedecer a este poder vivificador, de deixar um grande avivamento para tratar com um homem apenas em obediência à palavra de Deus. Resultado, ele foi levantado para um outro país. E quando Enoque não podia andar mais aqui neste mundo, porquanto já tinha preenchido toda a ficha de Deus, já havia preenchido todo o requisito e não tinha nada que estar acertando do outro lado do rio, não tinha nenhum fuxico em sua vida, não tinha nenhum mexerico, não tinha nenhuma murmuração, não tinha nenhuma conspiração, não tinha nenhum orgulho, nenhum avantajamento próprio, não tinha nenhuma doutrina à parte. Quando ele estava assim com o próprio Deus em si, o que é perfeito, então ele não pode esperar outra coisa, o poder vivificador. Ele não contava mais com imposição de mãos e com outras bênçãozinhas. Ele simplesmente levantou e caminhou fora deste mundo ao céu. Isto é o que o Espírito Santo está fazendo. Isto é o que o Espírito de Deus está fazendo. E a você, meu ouvinte, que ainda não tem obedecido à palavra de Deus em relação ao seu batismo, que seria como que nascer, como começar tudo de novo, depois de 30 ou 40 anos de tradição, lembre-se, Enoque andou com Deus 300 anos. Então está aqui a recomendação do profeta de Deus, como a de Pedro. Em obediência a Deus, se você nunca tem sido batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, então faça-o e veja como o poder vivificador te levantará, porque há uma promessa de Deus sobre isto, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isto quer dizer, você não pode chegar no terceiro sem dar o primeiro passo. Você não pode, de maneira alguma, chegar ao último degrau da escada sem subir pelo primeiro. Suba nesse instante, comece a ver o Pai no Filho e peça o nome desse Pai em seu batismo e suba para a glória, suba na mensagem, venha para as alturas como uma águia. Esse poder vivificador te levanta na fé a ponto de olhar para este mundo como coisas minúsculas e esses problemas rotineiros que te põem na fila de orações de comércio. Então tudo será sanado. Deus te abençoe nesta hora com esta grande bênção vivificadora do Espírito Santo. Deus tire de você tudo que te amarra nesse nível terreno e te coloque nas alturas como um ser espiritual, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar,
O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo. Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali nesta noite. Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. tabernaculodafebrasilia.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, Já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou, Com fidelidade. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Riquezas mundanas nada valem pra mim. Quero ir para o reino onde a vida sem fim. Em o livro da vida que é escrito por ti, dize-me, ó bom mestre, está o meu nome aí.
vida foi escrito por ti. Meus pecados são muitos como areia do mar, mas Jesus me revela caridade sem par. Veio para salvar-me, o seu sangue verteu, e as delícias eternas Ele me prometeu. Foi escrito por ti o meu nome no céu, em o livro da vida foi escrito por ti. Cidade festiva, refulgente de luz, a morada dos santos e fiéis de Jesus, pois em ti só penetra o que crer no Senhor, cujo nome já esteja com o seu Redentor. Foi escrito por ti o meu nome no céu, em o livro da vida foi escrito por ti. Anotem segundo livro de Reis, capítulo 2. E vocês leem este capítulo quando chegarem no versículo 9, versículo 10, versículo 11, vão encontrar o que acabamos de citar na abertura de mais esta programação que promove fé no Filho de Deus. Temos aqui a subida de Elias pelo poder vivificador. Quem foi Elias? Só podemos responder: foi um profeta de Deus. E que grande profeta! Um homem cujo espírito se manifestaria 5 vezes na terra. Isto é o número da graça. Elias mesmo. Depois o mesmo espírito de Elias em Eliseu. Depois este mesmo Elias em João Batista. E logo, na sua 4ª manifestação, Elias para nós, que viria converter os nossos corações à fé apostólica. É o que nós temos vos apresentado e estamos vos oferecendo a sua mensagem. Essa é a 4ª manifestação. A 5ª será Elias mesmo com Moisés, exclusivamente para os judeus, não para gentios e judeus ao mesmo tempo. Mas estes 2 homens se manifestarão em Apocalipse capítulo 11 como as 2 testemunhas. Sim, Elias foi aquele grande profeta que em seu dia deu duro contra as mulheres que pintavam a face, a essas Jezabéis
deu duro contra os Acabes. Ele se pôs firme até que ao fim parecia que não havia ninguém junto com ele. Ele repreendeu, desafiou e se manteve firme com a palavra de Deus. Deus havia cuidado dele e lhe havia ajudado em toda a ocasião. E um certo dia, ele se cansou. Ele estava cansado e disse: estou envelhecendo muito, já não posso continuar. Parece que dizem que era já como que de 90 anos. Tinha tantos anos e ainda estava caminhando. Porém, estava tão cheio do poder vivificador que, sabe o que fez? Olhou ao outro lado do Jordão e disse: ó Deus, eu quase posso ver o outro ribeiro. Você também pode ver, meu ouvinte? Estás cansado? Estás cansada? Olhe para o outro lado do Jordão. Esta mensagem vem para te mostrar o outro lado do Jordão. Como pode você pensar alcançar os céus, um lugar de delícias que não se podem descrever com palavras humanas, deitado em berço esplêndido, enquanto outros navegam em mares de sangue? Ele estava tão cheio do poder vivificador, até o ponto em que viu um carro parado ali. Viu o carro de fogo e os cavalos de fogo que estavam amarrados junto a uma árvore. Ele simplesmente atravessou o rio e se foi para casa sem morrer. O poder vivificador fez com que o carro descesse do céu e o levantasse. E ele tirou o seu manto e o atirou a Eliseu. Sim, aqui está. Ele simplesmente atravessou o rio e se foi para casa sem morrer. Isto fala daquele crente fiel. Isto fala desta mulher fiel ao Senhor Jesus, que atravessa esse rio sem morrer, na vaidade, nos delitos, no pecado, no engano religioso. Mas isto fala também daquilo que São Paulo, pelo Espírito Santo, nos garante na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Ele fala coisa semelhante. Ele fala alguma coisa que é um documento que haverá alguns que não provarão da morte. Vejam o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. É a mensagem que você está ouvindo. Alarido. E com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Estaríamos vos apresentando alguma coisa muito mais importante do que dinheiro, do que mesmo a saúde do físico? Sim, perfeitamente. Se você é um filho de Deus, você atina para isso, porque isso é o reino de Deus que deve ser buscado em primeiro lugar. E depois as outras coisas nos serão acrescentadas. Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51, 52. Agora notemos, Elias simplesmente atravessou o rio. Essa é uma expressão figurativa para nós quando nós morremos fisicamente aqui. Fechamos os nossos olhos para o mundo, dizemos adeus para os nossos queridos e partimos para a eternidade. Isto quer dizer, atravessamos o rio e fomos para casa. Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar. Então, quando um cristão verdadeiro, que vive sob o poder vivificador do Espírito Santo, parte daqui, não fica sem casa, não fica vagando. Quando este tabernáculo é desfeito, há um outro esperando por nós. Ele simplesmente atravessou o rio e se foi para casa sem morrer. Ele não morreu. Não foi seduzido pelo poder político de Acabe com Jezabel. Nem tampouco se acovardou mediante suas ameaças. Ele combateu a única mulher que pintou sua face e suas unhas na Bíblia Sagrada. E logo foi comida pelos cães. Foi uma mulher que odiou o profeta de Deus. Foi uma mulher que não podia receber uma mensagem como esta. Ela teria ódio da mensagem que eu estou vos pregando, Jezabel. Mas te garanto que Maria não teria ódio desta mensagem. Uma igreja que odeia esta mensagem é uma Jezabel pintada. Ela odeia a mensagem de Elias. E ela quer fechar a sua boca. Mas veja se a mensagem de Elias foi odiada por 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Não. Aqueles amaram a mensagem. Essa mensagem está sendo amada, recebida por estes que não estão prostrados diante desta estátua de Baal do século XX. O mundo religioso tem erigido um altar caimita, tem levantado uma estátua, e aquele que não adorar essa estátua torna-se odiado, perseguido, abandonado, sozinho. Mas quando você estiver completamente sozinho, isolado, como João estava na ilha de Pátimos, o poder vivificador te tomará para si e te levará para casa. Ele simplesmente atravessou o rio e se foi para casa sem morrer. Não morreu sob as ofertas de Jezabel. Não morreu sob as ameaças e as perseguições de Jezabel. E por isso foi para a glória sem morrer. Como já citamos essas escrituras, na verdade, há muitos de nós que não provaremos a morte, porque Jesus Cristo virá nas nuvens, e aqueles que partiram, aqueles que atravessaram o rio sem morrer nos credos e nos dogmas, e no mundo do vício e do pecado, serão ressuscitados
E nós, os que estivermos vivos, receberemos este poder vivificador do Espírito Santo e alçaremos voo desta terra. Isto para as bodas do Cordeiro. Você vê que sempre a ciência está apontando alguma coisa. Ali houve um rapto de Elias. Carro de fogo, cavalos de fogo. A ciência de então, o exército de então, os reis de então, não podiam ter mais do que uma bela carruagem, uma reforçada carruagem. Eles não podiam ter mais do que uns bons e adestrados cavalos para aquelas carruagens. Por isso Deus veio então numa carruagem de fogo que superou aquilo, com cavalos de fogo, e tirou a Elias num verdadeiro rapto. Onde está Elias? Eliseu perguntou: onde está o Deus de Elias? Mas Acabe não sabia onde estava Elias. Eliseu não perguntou por Elias, mas Acabe perguntou, procurou a Elias. Não sabia onde estava Elias. O mundo não sabe onde estamos. Sim, meus amados, você vê agora que estão aí esses satélites. A ciência pode jogar um homem daqui para o outro lado da Terra, num supersônico. A ciência pode jogar um homem lá na Lua, num satélite da Terra, através de uma nave, uma espaçonave. Deus sempre supera. Deus sempre tem algo a mais. Deus tem recurso para recolher os seus filhos dentro de 1 minuto e reuni-los em uma grande reunião, completamente à parte do mundo, num deserto árido, numa montanha isolada, em qualquer lugar onde o homem não pode pôr seus pés. Deus pode reunir os seus filhos a qualquer instante, porque Ele tem veículo para isto, que supera o supersônico, que supera a nave que sai da órbita da Terra. Deus tem o poder vivificador, que o mundo, que a ciência não pode entender, não pode descrever, porque isso foi escondido aos sábios entendidos, porém revelado aos pequeninos. Aqueles que podem atravessar o rio sem se dobrarem diante da estátua de Baal, sem se acovardarem diante da ameaça de Jezabel, nem tampouco serem atraídos pela sua beleza artificial. A igreja está com a beleza artificial. Nunca se empregou tanto dinheiro em beleza, com pretexto de que devemos dar o melhor para o mestre. Enquanto as viúvas passam necessidade, enquanto as igrejas não têm um quarto para os diáconos reunirem e discutirem a necessidade dos órfãos e das viúvas, elas estão erigindo monumentos caríssimos, e ela está nomeando representantes dela, formando aquele verdadeiro concílio encabeçado por Zedequias. E todos eles são profetas, e todos eles são teólogos, todos eles são instruídos em Deus para satisfazer o instinto religioso de Acabe e de Jezabel. Porém há um Elias à parte, porém há 7.000 separados, que têm que reconhecido que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, e só o Senhor pode nos atravessar o rio e nos levar para a sua casa. Eliseu sabia disto, e por isso se agarrou a Elias, se agarrou à sua mensagem e desejou, sobretudo, do seu espírito. Quando disseram para a filha de Herodias pedir, o que ela pediu? Vocês conhecem o pedido da filha de Herodias sob instrução de sua mãe pervertida?
a cabeça do profeta João Batista. Mas quando Elias disse para Eliseu pedir, o que pediu ele? Fama? Um grande ministério? O que pediu Eliseu? Ele desejou ardentemente do espírito de Elias. Oxalá que todos que estão me ouvindo nesse instante, possam desejar como a criança deseja ardentemente o leite materno desse espírito de Elias. Nesse espírito que nos fará caminhar no poder vivificador da palavra de Deus. Ó Deus, dá-nos deste espírito, ou caso contrário pereceremos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1h da tarde, tem um culto com a mocidade. 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja. E às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos o grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Lá no céu as estrelas a brilhar, tem seu brilho celeste fulgor. Aqui na terra os crentes fiéis rende a Deus o perfeito louvor. Sedes tu, irmãos muito fiéis, na igreja de Cristo Jesus, padecendo, chorando e sofrendo, mais humilde a levar sua cruz. Pois será para ti muito glorioso este dia que há de chegar. Todos os crentes vestidos de brancos, com Jesus irás encontrar. Sede tu, irmão infiel, na igreja
mais humilde a levar sua cruz. Os acordes celestes ouvir, melodia que não tem mais fim, cantada por anjos e arcanjos, querubins e serafins. Sede tu, irmão infiel, na igreja de Cristo Jesus, padecendo, chorando e sofrendo, mais humilde